Caríssimos irmãos e irmãs, a minha saudação fraterna de paz e alegria no Cristo e na sua Mãe Maria Santíssima. Nós estamos acompanhando na internet todos os dias uma coisa que chama bastante atenção. Como nunca, sites, páginas que querem desconfigurar a Sagrada Escritura e desmerecer a tradição cristã. Há um professor que se intitula especialista em Sagradas Escrituras, detonando a pessoa de Cristo, chamando Jesus de mentiroso, quando diz que não ficaria pedra sobre pedra com a destruição do Templo de Jerusalém, e ele alega o Muro das Lamentações, que está de pé e para onde acorrem tantos cristãos para um momento de oração. Chamando o apóstolo Paulo de mentiroso, porque prescrevia para os cristãos um comportamento previdente para a volta de Cristo, e Cristo não voltou na sua geração. E como ele, muitos grupos que se intitulam estudiosos da Bíblia estão ali deturpando e querendo desestruturar a tradição cristã, o magistério da igreja e o próprio texto bíblico. Mas o interessante é que quando nós vamos ver quem são esses palestrantes, quem são esses divulgadores de tais ideias, eles são arqueólogos, astrofísicos, geógrafos, paleontólogos, psiquiatras, mas não são teólogos. Você consegue imaginar um cardiologista tratando de uma pessoa com câncer? Um cancerologista cuidando de uma pessoa com problema no dente? Você consegue supor um filósofo querendo entender e tratar as pessoas como médico? Então, quando uma pessoa coloca a sua opinião e ela não tem graduação naquilo que fala, não tem especial formação naquilo que diz, nós devemos ter muita prudência. Eu tenho recebido muitos comunicados de pessoas, entre aspas, abaladas com essas descobertas bíblicas, mas não são feitas por teólogos, exegetas, estudiosos da Sagrada Escritura. Não tem o manejo da condição de estudantes de teologia para fazer o discernimento correto, histórico, teológico, embasado do que aquele texto está dizendo. Então essa negação da divindade de Jesus, a negação até da sua existência, como eu tenho visto, vem desses profissionais dessas áreas que não têm competência para discutir assuntos religiosos, que não têm competência para o discurso bíblico-teológico da igreja e com a igreja. De maneira, meus irmãos e irmãs, que nessa grande onda que o mundo vive de ateísmo moderno, nós temos que ficar muito atentos com esses tais que aparecem na internet e fora dela para dizer às pessoas que não há sustentação da verdade de um texto bíblico. Não há como exemplificar Deus por meio da Sagrada Escritura. É certo que a Sagrada Escritura está subordinada ao magistério da igreja, porque foi a igreja que caracterizou como vindo de Deus aquele texto. No entanto, cabe a nós um cuidado extremoso para não nos deixarmos envolver por discursos fáceis. Esses são discursos fáceis, sem conhecer o que se chama de gênero literário na Bíblia, sem conhecer o sentido figurado de algumas passagens bíblicas. Então passam com o trator da evidência humana em cima de coisas muito delicadas, inclusive para a fé cristã hoje. Nós sabemos que muitos textos da Bíblia estão dentro de um contexto e é preciso tirar com muita calma, como quem tira uma água de um poço para analisar a sua qualidade, enfim. Mas não essa interpretação vinda de quem não é teólogo, de quem não tem nenhum estudo teológico que possa fazer consistir essas interpretações, que são, na maioria das vezes, uma grosseria vulgar. Olhe, é muito fácil negar a existência de Deus. É até bom porque eles ficam isentos da prática da sua doutrina, dos seus mandamentos. Negar a existência de Deus, a existência de Cristo, concede às pessoas a liberdade para uma conduta de pecado, de anormalidades morais. Então é por isso que existe muito ateísmo em volta dessas pessoas, porque o ateísmo delas é a justificação da vida que levam. É bom negar,
É bom dizer não. É bom rejeitar o anúncio de Jesus Cristo. Por quê? Porque aí não compromete a vida, a moral. E a prática do mal se torna o quê? Uma cotidiana experiência em suas vidas. Agora, quando nós vemos um paleontólogo, um geógrafo, quando nós vemos um pedagogo, quando nós vemos um médico falando sobre a possível existência de Cristo ou não, nós devemos realmente ficar com o pé atrás, porque não tem competência para falar no assunto. Suas opiniões são vagas e perdidas dentro de um cenário que comporta a explicação de fatos cujo alcance e sabedoria eles não têm. Então, muito cuidado com essa turma da internet, do ateísmo moderno, porque eles chegam a ser ridículos na sua incredulidade, profanos e até cínicos. Porque uma coisa é eu analisar um episódio bíblico, até de modo frio, mas não o deboche. Não aquela situação em que a pessoa vem, né, à frente de uma palavra para dizer, para negar o que a história comprova sobre a existência de Jesus Cristo, e a tradição apostólica confirma o fundamento central da existência da igreja. De maneira que uma pessoa não autorizada para explicar temas bíblicos, ela tem que ser vista com muita prudência, com muito cuidado, porque lhe falta o saber. Aqui eu disse a semana passada, tem teólogos que são ateus, sim, eu conheço muitos que são pós-doutores, mas essa é uma outra história. No entanto, eles têm o fundamento histórico, o conteúdo, né, da própria doutrina bíblica, por estudo, por conhecimento de causa. E não, de repente, alguém de uma outra área vir para as telas da internet dar curso sobre o que Jesus disse não aconteceu, o que o Paulo disse não aconteceu, que é tudo mentira. Aí você vai ver, é um geógrafo, é um psicólogo, é um psiquiatra. Então não dá, né, gente? Então é necessário nós termos uma prudência muito grande com essas verbalizações de teólogos ateus, melhor dizendo, de profissionais de certas áreas ateus, porque não possuem o curso teológico para adentrar em temas tão delicados. É preciso que a gente se possa se conscientizar que alguém não preparado nesta área pode divulgar temas, trabalhar temas e até dizer e supor algum tipo de conceito errôneo. Por isso que muitas pessoas caem, porque não tendo fundamento, como se sustenta a fé? Não tem base, como se sustenta a experiência de Deus? Eu, para fazer uma pregação, eu, para ministrar um retiro, eu, para ministrar um curso, eu preciso conhecer o mínimo, o básico da doutrina católica. Não posso ministrar uma formação sem o conhecimento primitivo daquele texto bíblico, daquela carta de São Paulo, daquela carta de São Tiago, enfim. Não posso falar sobre o caminhar da igreja sem conhecer um pouco de história da igreja. E não é a minha opinião, são os fatos constatados pela história, pela lucidez da história, que deve ser uma ciência neutra. Outro dia eu estava vendo um historiólogo dizendo que a Igreja Católica não descende de Cristo. Então, quem descende de Cristo? A Igreja Ortodoxa? A Luterana? Quem descende de Cristo? Então, vamos lá no corredor da história ver. De Pedro até o segundo Papa, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo. E essa longa carreira do papado na história da Igreja. Inegável fundamento da nossa sã doutrina. Inegável contestação para aqueles que não creem. Inegável renúncia ao ateísmo moderno, que não quer admitir que a Igreja Católica Apostólica Romana descende diretamente de Cristo e, portanto, dos apóstolos. Então tem que estudar, tem que ver, tem que analisar para não espalhar, não é? Toda uma situação de dúvidas desnecessárias, porque as pessoas acreditam por ser aquele homem PhD em sociologia, imagine, falando sobre Cristo. Pós-doutor em geografia, falando sobre textos bíblicos. É uma coisa lastimável, é uma coisa preocupante. Aqui cabe bem a expressão popular, cada macaco no seu galho. Então, alguém que não é formado em teologia não tem critério, não tem condições para ir a público e disseminar ideias contrárias à pessoa de Jesus, dos seus apóstolos, da sua grei, do seu rebanho, porque lhe falta o fundamento teológico.
Não posso falar em cardiologia se não sou um cardiologista. Não posso consultar ninguém se não sou médico. Concordam? Então, alguém que não é teólogo não pode estar dando cursos aí sobre a pessoa de Jesus. Isto é para que nós, cristãos católicos, fiquemos atentos a toda teoria que surge agora, a todo novo Big Bang que surge agora. Precisamos estar bem inteirados e procurar ver as fontes do saber daquela pessoa que fala, que dissemina tais ideias. Então, se não há um contexto teológico, é duvidosa toda a definição. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria para todos.